lá 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 lá. Acorde, escuteiro, acorda que o galo já cantou. Acorde, escuteiro, acorda que o galo já cantou. Cantou, 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 cantou. André, Oi. a gente tem um problema. O quê? Lá no primeiro episódio, a gente falou bastante sobre o que é ser escoteiro, mas muito do ponto de vista de um escoteiro. E, bom, quem não é escoteiro pode ter ficado um pouco perdido, né? Tipo, o que é um ramo? O que é uma tropa, uma patrulha? Todas essas coisas. É exatamente por isso que hoje a gente está aqui no segundo episódio para falar sobre o escotismo para iniciantes. A gente vai falar sobre o básico de tudo, trazendo algumas explicações e o básico que todo mundo precisa saber sobre o escotismo. Então, bora lá. Escuteiro, acorda que o boi já mugiu. Acorde, escuteiro, acorda que o boi já mugiu. Mugiu, 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 mugiu. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Clã. E hoje não é o Pedro que está aqui comigo. Quem é essa outra bela voz que está aqui conosco? Pode se apresentar, por favor? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo André, tô no grupo escoteiro faz 7 anos, mais ou menos. E eu entrei porque quando eu vi um escoteiro, eu me interessei bastante, vi um pouco o que eles estavam apresentando e me interessei e acabei entrando. Muito legal, cara. A ideia do podcast é a gente sempre estar aqui com vozes novas, então... Enfim, é sempre legal trazer pessoas aqui do clã para poder compartilhar e conversar sobre o assunto que a gente vai ter. Como eu disse, então, o tema de hoje é o escotismo para iniciantes. A gente vai falar sobre o básico de tudo aqui e não tem como a gente conversar sobre o escotismo se a gente não começar falando sobre como tudo começou. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história do escotismo de uma forma bem resumida, porque vai ter um dia algum episódio dedicado para a história do escotismo, porque é muita coisa que tem para falar. Aqui é só um resumão mesmo. Então, o que você precisa entender de como tudo isso começou? O escotismo foi fundado em 1907 pelo Robert Baden-Powell, ou como a gente chama aqui dentro do escoteiro mesmo, BP, e foi fundado lá na Inglaterra. O BP foi militar e usou elementos positivos de camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina que estava presente ali na vida militar dele e também algumas técnicas que seriam úteis no desenvolvimento dos jovens, tudo isso para criar um movimento educacional. Toda a história se alavancou quando o BP levou 20 rapazes para a ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, porque a gente considera o primeiro acampamento escoteiro do mundo. Ele tinha a intenção de testar a ideia que ele tinha de ensinar aos jovens os saberes e habilidades que ele teve ao longo da vida militar dele, para que esses jovens voltassem para casa mais independentes e com novas habilidades. Isso aí começou no dia 1º de agosto de 1907. E aí eles passaram 8 dias lá e o BP foi aplicando diversos ensinamentos sobre a vida em equipe ao ar livre, acampamentos, fogueiras, jogos, rastreamento, observação e dedução, técnicas de primeiros socorros, alimentação e boas ações. Quando esse acampamento terminou, ele foi muito bem sucedido e um ano depois o BP lançou as 6 edições do Guia Escotismo para Rapazes, que é um livro que hoje em dia, se você pesquisar, ele está entre os top 10 livros mais vendidos do mundo inteiro, são cerca de 150 milhões de unidades. E com o lançamento desse livro, surgiu uma busca muito grande por mais unidades escoteiras e um monte de tropa começou a ser formada por toda parte. E foi assim que o escotismo começou a se espalhar pelo mundo, tendo sempre as ideias do BP como base guiando o movimento. E cá estamos nós hoje, sendo o escotismo o maior movimento de educação não formal no mundo. E bem, hoje em dia então, como que o escotismo funciona de verdade? André, você pode me contar um pouco mais sobre isso? O escotismo é dividido em várias faixas etárias, né? De acordo com a idade que você tá, né? O primeiro ramo é o dos lobinhos, que tem por volta com crianças de aproximadamente 6 anos, que vai até os 10. Eles, por serem os mais jovens, eles aprendem bem o básico de como ser escoteiro, do lema deles, que é o melhor possível. E eles são um ramo que mais brinca, mais aprende lendas para cativar os jovens e fazer eles
se manterem e quererem fazer o melhor possível, que é o lema deles. Tem esse lance de que o marco simbólico do Ramo Lobinho é o livro da Jungle, né? Que é As Aventuras do Mowgli. Eu acho muito doido isso. O Ramo Lobinho é o único que tem algo que simboliza assim, né? Sim, porque nos outros ramos a gente não tem por exemplo, esse caminho, esse livro do Caminho da Jungle. É, porque eles vão aprendendo brincando, vão aprendendo através das lendas, das histórias. Acho que Sim, faz sentido, né? E também, se eu não me engano, a gente vai ter que estudar pra fazer um episódio sobre isso, mas tem toda uma fundação do porquê ter sido a história do livro da Jungle, tipo. Eu realmente não me lembro agora de cabeça, mas tem todo um contexto do porquê ser assim e eu acho muito legal. é uma forma de atrair, né, esses jovens mais novos. Ah, e como que funciona a formação deles lá? Tipo, eles chegam, eles são distribuídos em algum tipo de equipe? Como que é? Assim, quando os jovens entram nos lobinhos, eles normalmente são divididos em matilhas, que normalmente tem entre 4 a 6 lobinhos, e que com 4 matilhas formam uma alcateia, que é um grupo um pouco maior, que Aham. todos ficam juntos, basicamente. E aí eles fazem as atividades deles dentro da alcateia, e as matilhas são a equipe deles que se ajudam a completar as atividades, fazer os jogos. Enquanto um adulto que acompanha os lobinhos, que seria o Aquelá, né? Isso, né? Eles, por serem crianças, eles precisam de uma É, supervisão, né? no caso, todos os ramos tem ali alguém sempre acima, de olho, cuidando. Mas a figura do Aquelá, eu acho que ela também acaba sendo um pouco diferente do que a gente acaba vendo nos outros ramos, né? Assim, que ele tem um papel bem importante, porque eles ainda são crianças, né? Não tem uma noção de tão grande de responsabilidade, né? É, eu, Eles ainda estão aprendendo. eu acho que mais pra frente, no ramo escoteiro, no sênior, talvez o próprio pioneiro, tipo, como a gente vai tendo mais noção, o chefe vai estar lá, ele vai estar ensinando muita coisa pra gente, mas eu acho que é um caminho diferente mesmo. São épocas diferentes, né? Que se passa. Você vai crescendo, vai mudando o seu jeito de pensar sobre tudo, né? E tipo assim, os lobinhos eles chegam lá, eles têm as atividades, eles acampam, ou tem os acantonamentos no caso, né? Vão nas atividades de sábado. Mas dentro do escotismo tem sempre uma questão de progressão, né? Tipo, você, digamos que sair de um nível e chegar a um outro maior. Como que é essa progressão no ramo lobinho? Bom, o Amo Lobinho eles têm um mapa para progressão que o maior marco deles é o Cruzeiro do Sul, que é bem difícil você alcançar ele, né? Como qualquer outro distintivo dos outros ramos. Você tinha falado que o ramo lobinho ia até os 10 anos, mais ou menos, né? Isso. Então, tá, eu cheguei lá, eu cheguei no máximo ali, no limite da idade. O que acontece quando eu faço 10 anos? Na verdade, até os 10 e meio, né? Até os 11. Então, quando eu chego na cidade, o que acontece comigo? Acontece, né, uma cerimônia especial, normalmente no começo do ano, no final, em que você faz a passagem para o próximo ramo, onde você deixa, né, fecha um ciclo para começar um próximo. Que no caso dos lobinhos, o próximo é justo o ramo escoteiro. Eu acho passagem de ramo uma coisa muito legal. É uma coisa muito simbólica, tipo, realmente você tá saindo de um ciclo para entrar em outro que sempre vai ter muitas mudanças. Cada passagem que você passa é sempre realmente um ciclo dentro do escotismo e fora que você tá mudando, tipo, os lobinhos estão ali no Fundamental 1, mais ou menos. Quando viram escoteiros vão pro Fundamental 2. Normalmente a sênior, você vira sênior no ensino médio. E pioneiro na época da faculdade, do trabalho. Então eu gosto de como tudo isso vai conversando. Sim, você sai do fundamental como lobinho e entra no fundamental 2, né, como escoteiro, para meio que acompanha, né, seu grau na vida. É aquilo, né? Tipo, realmente as coisas vão conversando e acompanha tudo que você vai aprendendo enquanto você vai crescendo. Sei lá, eu acho isso muito louco. Então, como que funciona o ramo escoteiro? Você chega ali nos seus 11 anos e você entra no ramo escoteiro.
Aí você. Antes a gente tinha as matilhas e elas acompanham uma alcateia. No ramo escoteiro, a gente tem as patrulhas e as patrulhas compõem uma tropa. Então você chega lá, normalmente são 4 patrulhas. Você entra em uma delas junto com mais cerca de 7 jovens, mais ou menos. E todas essas 4 patrulhas compõem a tropa. Basicamente, dentro da patrulha, já tem muito mais esse lance de a distribuição de funções mesmo, né? A gente tem um monitor dentro da patrulha, que é um jovem que é responsável por liderar a patrulha mesmo, liderar aquela equipe de jovens. E aí a gente vai tendo outras funções, tipo o sub, que ele vai estar ali para auxiliar o monitor, e cozinheiro, que vai fazer a comida em acampamento. É muita função diferente que tem dentro da patrulha. E é aquilo, as atividades no ramo escoteiro são sempre para desenvolver mais o trabalho em equipe e você entender também a importância de respeitar a natureza. E você vai aprendendo um monte de coisa que vai deixar você cada vez mais confiante e decidido ali no seu próprio caminho, né? Inclusive você aprende umas coisas mais, em geral, avançadas em relação aos globinhos. Por exemplo, você fazia amarras mais simples para aprender 2 cordas no escoteiro, você já começa a aprender a fazer nós e amarras para fazer pioneirias, né? Para fazer construções com bambu, fazer muitas amarras a mais. Essa parte é bem legal. Os obinhos eles têm ali os nós básicos, só que no escoteiro você já aprende umas coisas mais avançadas. Você faz as amarras para fazer as pioneirias, que são as construções que a gente faz normalmente com bambu. E. Nossa, você já fez alguma pioneiria muito diferente no ramo escoteiro enquanto você estava lá? Diferente. Você acha que a coisa mais difícil que eu fiz foi fazer uma mesa, um suporte para botar uma mesa, porque era bem complicado, porque tinha que fazer uma mesa superior onde podia botar os pratos, talher, assim, para cortar comida. E tinha que fazer uma mini mesa para botar o fogãozinho. Aí tinha bastante amarra para fazer. A gente ia se virando, né? E. A gente fazia umas gambiarra no meio do caminho, né? Aí no final dava certo, isso que Com importa. certeza. Eu acho que o que a gente mais fazia era toldo mesmo, né? Que é aquela estrutura. Eu sempre tenho dificuldade para explicar um toldo. Acho que é conhecimento geral que é um todo, né? Vocês sabem o que é um toldo? Lança no. Bota na caixinha do Vou Insta essa colocar na. pergunta. Não, mentira. O toldo é como se fosse uma Uma tenda. Eu não lona sei se uma grande. tenda é exatamente a definição. São 2 traves de bambu paralelas que a gente faz com uma lona em cima. Embaixo, normalmente, a gente constrói a cozinha de acampamento, então, se chover, não molha. É basicamente isso. É um pouco difícil explicar. Eu sei a imagem do que é um todo. Me desculpem. Aí tem esse lance do trabalho em equipe na patrulha, tem a competição entre as patrulhas ali. E é realmente um esquema muito legal. E é aquilo. Dentro do ramo escoteiro, a gente também tem um adulto responsável. E agora é a figura do chefe, que ele vai estar ali para passar as instruções do que você faz, vai estar ali para cuidar dos jovens também. Ele vai passar as orientações. E também o que muda é o lema. Antes o lema dos lobinhos era o melhor possível. Agora o lema do escoteiro é o sempre alerta, que tem essa ideia de você estar sempre alerta para ajudar o próximo, estar sempre alerta para servir. E enfim, o escotismo não, o ramo escoteiro ele é essa parte realmente de exploração, conhecer novas coisas e novas pessoas, entrar em contato com muita coisa diferente, né? Você é um passo a mais para sua independência, né? Porque os lobinhos eram muito dependentes dos chefes. A partir do escoteiro você começa a ter uma independência um pouco maior, mas ainda assim é praticamente só os chefes em cima de você, te ajudando, te explicando. Cheguei lá nos meus 14 anos e meio, eu sou escoteiro. Tá na hora de uma nova passagem. E aí, o que acontece, André? Você pode me explicar o que acontece nesse momento? Após esse momento de ser escoteiro, você vira sênior, Sênior. que é a partir dos seus 14, 15 anos, você vai para esse ramo, né? Fica até mais uns 17. Na época do ensino médio, você já está um pouco mais independente, já está um pouco mais crescido, com uma visão bem diferente
quando você era lobinho, por exemplo, com seus 7 anos de É, idade. Esse é um ramo que tem muita desafios. é aquilo, né? Você aprendeu muito no Lobinho no Escoteiro e agora é a hora de aplicar tudo, né? Sim, você aplica, você cria muitas mais pioneirias avançadas que você tem que subir em árvore mesmo para barrar. Você vai pegar muito bambu de 2, 3, até 5 metros de altura para poder prender. É, E é aquilo, tem uns. Você fez muita atividade física neles também, muito e, bom. né? O desafio. É, gosto muito da Já cena, que gosto. E a partir desse ramo, você já começa a fazer as próprias atividades. Normalmente, os chefes fazem uns 70% das atividades e os outros 30% são os próprios jovens que fazem atividades. É as equipes de Eles interesse. planejam como começa, o horário que começa, qual vai ser o quebra-gelo, o jogo que vai ter no meio, a instrução, se vai ter item de especialidade para passar, tudo isso. Isso é muito legal. São essas ditas equipe de interesse. É uma experiência muito boa e é bem diferente. É um ramo legal, né? Porque é uma idade que você tá afim de desafio mesmo, né? Muitas das vezes ali. Então, no caso do nosso grupo, a gente tem a descida do rio, que a gente simplesmente constrói uma jangada e vai remar. É muito legal. Tem o extremo, que não podemos dar spoiler, por causa de seniors que podem estar ouvindo. Mas é muito legal, né? Essa parte do desafio. E aquilo, né? Tipo, mantém muita coisa do ramo escoteiro. O lema ainda é sempre alerta. Você vai estar dentro de uma patrulha, dentro de uma tropa, com um monitor e todas as outras funções. E é muito a questão de desafio pessoal e você superar esses desafios. Sim, é como se fosse um nível de dificuldade maior, né? É, Você vai crescendo na vida, você tem que ter essa sempre dificuldade para você lidando poder com superar. os nossos próprios medos, bloqueios. E é muito legal. Meu Deus, eu adoro esse ramo. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é Nos- que os lobinhos hum, tinham um mapa de progressão deles, né? Os escoteiros também têm, tipo, acrescentando aqui rapidinho, que você começa. Basicamente, você começa ali no caminho mais básico e você vai cumprindo atividades e outras progressões que te levam até a Lis de Ouro, que é o distintivo máximo deles. E no Sênior tem a mesma coisa, né? Você vai ter várias atividades que você vai ter que cumprir, vários desafios, vamos assim dizer. E no final, se você completa tudo, você chega no Escoteiro da Pátria, que é o grau máximo do ramo Sênior, né? e após o sênior, tem mais um ramo, não tem, Vinícius? Pior que tem, você acredita? Vixe, conta aí pra gente qual é. Pois bem, tô lá nos meus quase 18. E aí, mais uma passagem. Agora você virou pioneiro. E agora a gente tem muita propriedade para falar, porque é exatamente onde estamos. Exato. Eu acho que talvez. Pioneira. Eu acho que. Não, eu acho que talvez o pioneiro seja um dos ramos mais misteriosos que tem. Porque. Quando você é escoteiro ou sênior, você só vê os pioneiros de vez em quando, parece. Bom, sendo um clã com 22 integrantes, acho que é difícil a gente não aparecer, né? Exatamente. Mas então, agora virou pioneiro e a coisa volta a mudar de novo. Você não vai estar mais numa patrulha, numa tropa. Você agora está num clã, onde é você e todos os outros jovens. E você tem, ao invés de um chefe, a figura do mestre. A gente ainda chama os nossos chefes, os nossos mestres de chefe, mas isso é costume mesmo. E meio que é aquilo, é uma fase dos 18 até o 21, até os 21, onde esse é um ramo muito cabeça, de certo modo, porque você já passou pela parte mais lúdica, que era o ramo lobinho, você passou pelo aprendizado do ramo escoteiro, pelo desafio do ramo sênior, e agora no pioneiro é uma questão de. Ainda vai ter meio, de certo modo, tudo isso, mas é muita reflexão sobre como vai ser a vida daqui para frente. Então a gente tem os projetos de vida que a gente desenvolve, a gente já começa a fazer nossas próprias atividades, enquanto na sênior a maior parte das atividades era chefia. E outra parte os jovens, agora é o contrário, as atividades são dos jovens e algumas são da chefia, dos mestres no caso, né? O lema também muda, não é mais sempre alerta, agora é o servir.
Porque tem essa questão do ramo pioneiro estar sempre pronto para servir da maneira que pode, né? É ajudar os outros, ajudar o grupo escoteiro que pertence, né? Exatamente. Tem é servir mesmo, de ajudar. De muitas formas possíveis, né? A gente já teve essa conversa muitas vezes nas atividades e eu acho muito legal. Sim, esse papos mais filosóficos do significado, de muitas outras coisas também, né? Eu acho que o pioneiro é um ramo que tem uns momentos muito legais, assim, muito especiais. E, enfim, a gente ainda vai ter muito tempo para explorar. É isso, né? É muito legal a gente já ir entendendo as responsabilidades que a gente tem nessa fase, como a gente organiza nossas próprias atividades, nossa vida. E é o fim realmente, porque esse é o último ramo. Você vai estar concluindo a formação dos valores e princípios que você vem adquirindo desde o começo. E também você já começa a atuar como um adulto voluntário, né? Porque tem atividade que você aplica para os outros ramos. Você vai entendendo qual ramo você se identifica mais para um dia você ser chefe. E é isso, né? Isso é mais um momento para nós, né? Já que quando você é pioneiro, você já é adulto, né? Tem muito mais responsabilidades. Já talvez tem faculdade, outros têm que trabalhar, né? Ajudar na renda em casa. As flexões que a gente faz muito mais ajudam sobre isso, né? É como eu disse, né? Cada passagem, cada ramo que você entra, as coisas conversam, né? Tá tudo ligado ali, acho que é por isso que tudo funciona muito bem. E é aquilo, né? Vai até os 21 anos. Chegou aos 21, acabou a sua parte como jovem no movimento. Você concluiu o seu ciclo e agora você decide, né? Se você quer ajudar a manter esse ciclo continuando para os próximos jovens que vão vir. Um ramo maravilhoso, né, Vinícius? Com certeza. Inclusive, explica pra gente qual é o grau máximo do pioneiro. Então, o ramo pioneiro, ele tem meio que menos coisa do que os outros ramos, mas ainda é muita coisa. É meio difícil explicar, é só vendo mesmo para entender. Mas basicamente você começa ali, você faz espaço pelo período introdutório, que você vai entendendo como o clã funciona e tal. E aí você vai seguindo, fazendo atividades, desenvolvendo projetos. E aí você chega no grau máximo, que seria a insígnia de BP. Após isso você pode virar chefe, né, como você já disse. E observar os próximos jovens que podem se tornar chefes ou não. É aquilo, né? O ciclo vai mantendo. É como o próprio nome diz, o movimento escoteiro. Ele tá em movimento constante, né? As coisas vão mudando. E isso é um papo filosófico muito legal que eu gostaria de manter para outro episódio. Não sei. E que a gente pode abordar esse assunto no episódio próprio para o ramo pioneiro em si, né? Com certeza. Esse daqui é só um resumão de tudo, porque vamos aprofundar melhor em cada um dos ramos, em cada uma das coisas em episódios futuros. Ansioso para esses futuros episódios. Com certeza traremos convidados aqui, porque é legal ver os adultos voluntários que estão atuando ali. Sim, não só a visão da gente como jovem, né, que participou das atividades, como aquele que está aprendendo. Tem a visão do que está passando o conteúdo, o aprendizado pra gente. Bem interessante. Eu acho essa parte importante também, né? Porque a gente tá do lado de um lado, mas como é o outro? Qual é a visão do chefe que tá passando tudo? Como que é a vivência dele? Isso é um assunto muito legal pra gente tratar em um episódio futuro. Aguardem que vai acontecer. É isso, pessoal. Como eu disse, isso aqui é bem básico mesmo, porque tem muita coisa aí no meio. Tanto a parte da história do escotismo, de como tudo começou, até o funcionamento de cada ramo. Tem muita coisa aí no meio que a gente não comentou, mas eu espero que tenha sido o básico para você entender e não ficar perdido sobre como funcionam nossas atividades, os acampamentos que a gente desenvolve e todas as loucuras que a gente faz aqui dentro. André, você tem algo a mais a dizer pro mundo? Se quiser conhecer mais sobre como funciona o escotismo, o escoteiro, espere futuros episódios do PodClã. Estaremos aí, hein? Os podcasts escoteiro. Então, é isso. Sempre alerta para servir o melhor possível e eu vejo vocês no próximo. Até mais. Até. Ataplano, arrebol, escoteiros, verde a luz. Ataplano, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Ataplano, arrebol,
verde a luz, Ataplã, olhai o sol, o Brasil que nos conduz.